Outro dia eu até inclusive estava escutando a diretora-geral do Cefet, a Carla Chamum, comentando que já tem alguns anos que o dinheiro que vem para o Cefet ele não aumentou nada. Quer dizer, então nós estamos sobrevivendo com um dinheiro que nós estamos tendo perda, inclusive, da inflação. Sim. Né? Então, pensa como que nós vamos melhorar esse país se não for fazendo investimentos nessa área que eu acho que é tão primordial. Porque às vezes o pessoal fala assim, não, tem que investir em segurança, né? Tem que investir em outras áreas. Sim, tem que investir nessas áreas também. Mas eu acho que para você minimizar o investimento na segurança, você tem que Sim. investir em educação para você poder ter menos gasto com segurança, por exemplo. E eu falo que, às vezes, a gente comentar sobre tudo isso aqui que a gente falou, para a realidade nossa, é muito fácil, porque é uma coisa que a gente tem certo contato, né? Sim. Igual a gente estava comentando aqui antes da gente começar, a gente foi lá no Cefet um dia para conhecer as instalações do Cefet, ver como que gira tudo lá, né? As impressoras, vimos tudo lá. Né? E para nós é tranquilo ter esse acesso. Mas a gente tem que pensar que 90% das pessoas não vão ter esse tipo de acesso. Né? Uma grande parte, uma grande parcela da população não vai ter acesso a esse tipo de maquinário, né? Esse tipo de tecnologia, de fato. Né? Acho que isso é o principal. A partir do momento que você faz a população ter acesso a esse tipo de coisa e ver qual que é esse tipo de realidade, você tem ali pessoas mais interessadas em fazer aquilo. Um exemplo que foi muito colocado ali por alguns professores um tempo atrás, né, era a falta de referência que alguns alunos têm. Se pegar alunos ali da base do ensino fundamental, do ensino primário ali, eles não têm muita referência do que é certo, o que é errado, né, principalmente escolas de periferia, por exemplo. Aí você tem os pais, os alunos são todos trabalhadores, ganham salário mínimo, ou às vezes nem isso, né, muitas vezes nem isso. E ali o aluno que vive melhor é o aluno que é um filho de um criminoso, por exemplo. Todo mundo sabe que o pai do aluno exerce a função X, né, ganha um dinheiro a mais e todo mundo almeja, aquele ali que é o filho do cara, aquele que é o bacana. E isso também serve para esse tipo de tecnologia, né? Enquanto você não tiver contato, você não desperta o interesse, você não tem como despertar o interesse. E isso a gente só consegue realmente com o incentivo do governo. É chegar, a gente tem uma tecnologia de impressão 3D, um negócio que é bacana, que chama atenção, vamos levar isso para as escolas, fazer as crianças ter contato, né? Jogar elas para dentro do laboratório, ensinar elas a mexerem ali com o negócio, capacitar os professores também para poder estar ali junto. Eu acho que é muito isso aí. Essa qualificação ela tem que partir mesmo como interesse do governo mesmo, né, cara? Sim, com certeza. E deixa eu te perguntar, cara, você acha que os engenheiros hoje eles estão preparados para esse tipo de transformação? Cara, essa questão ela é um pouco mais assim delicada porque depende muito da formação por qual ele passou, né? Então, para me responder essa sua pergunta, a gente tem que pensar o seguinte, ó, a universidade que ele está, as disciplinas que são abordadas num determinado curso, como que estão? Né? Então, por exemplo, a gente acabou de passar por um processo de confecção de um curso, de um processo, né, do projeto de um projeto de criação de um curso, né, aqui no Cefet, e como foi uma coisa nova, né, a gente deu uma pesquisada, é um trabalho que demanda muito tempo, muitas pessoas, e a gente tentou trazer para esse curso, que é o curso de Engenharia de Energia, por exemplo, as disciplinas que estão mais voltadas, né, não só para a questão da energia em si, quanto também da questão de tecnologia. Né? Então, para responder essa sua pergunta, eu acho que os engenheiros vão estar preparados sim, desde que no projeto de curso desses cursos de engenharia, né, nós tenhamos disciplinas ali que tenha esse caráter mais assim voltado mesmo para a tecnologia, com um olhar, por exemplo, do que nós temos hoje muito que está na moda, a questão da robótica, né, a questão de impressão 3D, enfim, todas essas áreas que lida, por exemplo, na indústria 4.0, e essas universidades elas tenham no seu projeto de curso, né, de disciplinas afins ali que vai fazer com que os engenheiros, ao formarem, eles estejam qualificados para poder trabalhar nessa área, tá certo? Então, por exemplo, eu fiz um curso de engenharia elétrica que lá atrás eu tive uma cadeira de uma disciplina de inteligência artificial.
totalmente diferente do que nós temos hoje. Nada a ver, né? É, totalmente diferente. Mas, assim, só para mostrar para você que dependendo da situação, vai ter cursos que talvez nem tenha uma disciplina dessa, né? E que, como foi no meu caso também, está totalmente diferente do que nós temos hoje. Né? Então, por exemplo, quem está entrando nessa área de tecnologia, quem está entrando nesses cursos novos de engenharia, com certeza vai ter aí essas áreas correlatas da indústria 4.0 exatamente para poder tentar chegar lá no final, na sua formação, ele ter a qualificação necessária para poder, ao entrar na empresa, ele conseguir trabalhar com todos esses elementos que nós temos da indústria 4.0, desde a internet das coisas, computação em nuvem, né? A questão da automatização, os processos de automatização, as máquinas que são utilizadas, todos esses processos, a robótica em si. Então, se a pessoa ela não tiver tido disciplinas correlatas dessas áreas da indústria 4.0, ele talvez não vai estar preparado, mas se ele tiver feito um curso de engenharia que tenha tido, né, essas disciplinas correlatas à área da indústria 4.0, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter engenheiros muito qualificados para trabalhar aí nessa área da indústria 4.0 e atender as demandas do mercado que, cara, cada vez que passa, a pessoa tem que estar sempre se atualizando, porque as coisas, Heitor, tá mudando assim numa velocidade incrível, muito né? alta. Tá, então, assim, a gente tem que estar estudando, pesquisando, a gente tem que estar vendo muita coisa de fora, às vezes, trazendo literatura em inglês, sabe? Porque o novo tá vindo muito de lá, às vezes. Então, se você não estiver conectado com essa facilidade que nós temos hoje da internet, né? Que é um ponto que talvez a gente poderia até citar aqui, porque o que nós temos hoje dessa indústria 4.0 veio de uma coisa lá de trás a partir, por exemplo, da questão do desenvolvimento da internet a partir da ARPANET, que veio lá do setor de defesa norte-americano, que é o que a gente conhece hoje como internet, né? Então, hoje a gente chegar nesse processo da indústria 4.0, nós passamos por uma escadinha lá de trás, né? E longa, né? Longa, exatamente, porque hoje nós estamos na indústria 4.0, mas veio da indústria 1.0, 2.0, no século XVIII, a indústria 1.0, o século XIX, a indústria 2.0, o século XX, a indústria 3.0 e essa agora que nós estamos passando. Então, quer dizer, que foi uma escadinha até nós chegarmos aqui nessa parte que nós temos essa parte da conectividade, né, que é o que mais fala a questão da indústria 4.0, onde pode ter agora essa troca de informação, não mais entre seres humanos e a máquina, mas entre máquina e máquina, por exemplo, para poder trabalhar. Então, essa questão de se o engenheiro está preparado vai depender muito dessa questão do projeto de cursos dessas universidades. A matriz curricular manda muito, né, cara? A matriz curricular, exatamente. Eu acho que, além dela, né, o próprio profissional em si, ele tem que pensar muito isso, né? Exatamente. Porque vai da questão que você falou, o cara sempre tem que estar se atualizando ali o tempo inteiro, né? Exatamente. E tem um ponto que é o que a faculdade não pode fazer por ele, né? Porque quem vai saber onde ele quer atuar, a área que ele mais gosta, porque hoje são tantas áreas que o engenheiro pode atuar, que ele tem que se conhecer muito para conseguir atuar bem dentro do que ele almeja, né? Vou citar um exemplo aqui da minha área, né? Eu estava olhando esses dias a grade curricular de um curso de produção audiovisual. Eu olhei uma de uma faculdade e olhei de outra. Aí uma faculdade, assim, todas as duas, a grade em si é muito bem feita, muito bem montadinha, mas uma delas me chamou a atenção que lá no finalzinho do curso, bem no final mesmo, tinha um módulo de produção de cinegrafia com o celular. Então, assim, eu achei aquilo interessante, né? Jogando nesse contexto, né? Eu falei, pô, mas produção de cinegrafia com celular, né, dentro da grade curricular ali, porque quando a gente fala, né, de produção audiovisual, é uma coisa assim, a gente pensa no cinema, produção grande, tudo, mas a gente tem que pensar que a realidade nossa hoje não é só por esse lado, né? Não. A gente tem hoje uma super máquina aqui na mão que ela é capaz de fazer isso. Exatamente. A mesma coisa a gente pode puxar para esse lado da engenharia, né? O profissional hoje, ele tem que aprender, lógico, né? Bom, vou dar um exemplo, né? Um profissional pode aprender um assembly, por exemplo, a linguagem de programação muito antiga. Isso. Pode, nada impede ele de aprender. Mas qual vai ser a utilidade real daquilo ali, em campo mesmo? Será que ele vai ter
muito uso para aquilo? Não seria melhor ele aprender, né, especializar num Python da vida ali, uma linguagem que ele vai ter muito mais uso? Vai depender muito do profissional. O profissional tem que ter esse tino e ser bem guiado no curso dele para isso, né? Exatamente. Que aí vai dos professores também, ter bons professores para poder guiar. Às vezes a matriz curricular não está tão bem montada, mas o professor já é atualizado, né? Sim. Então vai da docência. A docência que tem que mandar. E tem que pegar uns caras igual a Alan no meio aí para dar um direcionamento bacana aí. É isso aí mesmo, cara. Eu acho que é nessa linha mesmo. A pessoa ela tem que ter esse feeling mesmo de poder olhar, né? Igual você falou, olhou mais de uma grade, viu o que tem de diferencial, porque é isso que no final das contas, Heitor, vai fazer o diferencial de você ser o bom ou não tão bom profissional no final das contas, né? Então, sim, eu acho que é mais ou menos nesse sentido aí mesmo que leva essa questão aí da formação em si, né? As disciplinas, inclusive até o próprio CREA, né, cara? Você dependendo ali das disciplinas que você tiver, talvez você pode ser impedido de exercer determinadas funções dentro da sua área, né? Então, sim, é uma questão muito a se olhar aí. Então, o engenheiro ele vai ter, sim, condições desde que, né, nós tivermos aí uma grade que leva, né, para essa questão de trabalhar com todos esses know-how aí da indústria 4.0. E se tratando assim, né, pegando tanto a universidade quanto os cursos técnicos assim, como que você acha que eles podem se aprimorar para poder conseguir atender melhor essa demanda de indústria 4.0, assim, na visão da universidade, dos cursos técnicos? Cara, eu acho que fazer um pouco de integração, sabe? Uma coisa que eu percebi muito, assim, às vezes, trazer esse pessoal da indústria para as universidades. Isso acontece muito, inclusive em países da Europa, né? As universidades, quem que está lá na universidade? É o pessoal da indústria, porque eles têm que ir para lá para poder ver o que eles querem, para poder mostrar, né? Então, eu acho que falta muito isso, principalmente aqui no Brasil, sabe? Porque, às vezes, a gente falta essa questão de ter uma integração maior do pessoal que está aqui fora com o pessoal que está dentro das universidades, sabe? Então, a indústria que está querendo, então ela tem que vir aqui e falar, eu quero um profissional dessa forma. Então, eu acho que se tivesse integração entre a indústria e a universidade, eu acho que seria o ideal, né? O mundo do ideal ali na parte do que a indústria quer, para a gente ter uma formação de um profissional atendendo às necessidades dela, tá certo? Porque lá, o que nós temos na indústria 4.0? Tudo isso nós acabamos de citar aí, né? Robôs, processo de automatização. Então, exatamente para que nós tenhamos o quê? Uma maior eficiência no processo de produção, menores perdas, né, de produtos, né, e no final das contas ter um produto de qualidade, né? Então eu acho que seria o melhor dos mundos se nós tivéssemos aí essa questão da integração, sabe? Do pessoal da indústria propriamente dita, né, com a escola. É o que faz, por exemplo, os Senais da vida, né, SESI, sim, Senai. O pessoal, normalmente, eles trabalham muito com essa visão, assim, de tentar trazer a indústria para dentro das escolas, para a gente poder tentar, a partir do que eles necessitam lá, a gente tentar levar, né, um profissional com essa expertise, com esse conhecimento técnico e tecnológico que eles necessitam para que eles possam ter cada vez uma produtividade melhor, com maior eficiência, né, com um produto final com menores perdas de custos ali, operacional, etc. E, nesse sentido, ter uma situação desejada no final. Cara, é um ponto bem interessante. Eu acho que eu nunca tinha parado para pensar nisso aí, não. É uma situação de ganha-ganha, né? Sim. Todo mundo sai ganhando, porque a indústria ela pode direcionar os profissionais ali, sim, e trazer a realidade delas para os profissionais verem ali, os futuros profissionais, engenheiros ali, e os engenheiros também para conhecer melhor o que eles podem, o que eles vão querer atuar, né? Você falando aí de um exemplo de alguém que veio aqui e fez um podcast com a gente, foi ex-aluno seu, né? O pessoal mexe que formou em engenharia civil, achou que ia mexer com casa, fazer prédio, foi mexer com rodovia. Com rodovia. Né? Então, assim, às vezes era uma coisa que o cara não estava nem esperando, mas a partir do momento que ele teve a oportunidade de ter um contato com a indústria,
Ele gostou tanto daquilo que ele falou assim, pô, é aqui que eu quero, né? Eu gostei disso aqui. Né? Uma coisa que poderia ter sido desde lá da faculdade. A sorte que logo quando ele formou, ele conseguiu vivenciar um pouco desse processo, mas se fosse desde a faculdade, seria muito melhor, né? Ele já seria muito mais direcionado para aquilo ali, para aquele tipo de atuação. É uma forma de pensar muito diferente que eu achei meio bacana, cara. Bem, bem bacana mesmo. E eu acho que falta demais, né? Eu transitei por algumas faculdades e eu via que sempre, assim, eu estudei um tempinho na Unifei, na Federal de Itajubá, do campus de Itabira. Lá em Itabira tem a Vale lá, né? Que a Vale é fortíssima lá na região. E a Vale, ela tinha uma participação dentro da faculdade, mas era um pouco reduzida. Sim. Mas por ela ser tão eficiente na cidade, né, uma empresa tão gigantesca na cidade, o pessoal da cidade que estudava lá já ia para lá, tipo assim, ó, quero formar engenharia para poder trabalhar na Vale. Então, eles já tinham esse direcionamento ali da empresa, né? Mas tem várias outras empresas, de vários outros ramos, segmentos ali que poderiam estar ali um pouquinho mais próximos, mais aproximados ali para poder chamar o profissional para junto, né? Isso. E na época o curso que eu estava fazendo era controle e automação, inclusive. Sim. Então, assim, é uma área muito ampla, né? É uma área gigantesca. Eu posso atuar em vários, diversos ramos ali. Exatamente. Então, quando a empresa chega um pouquinho mais próximo, né? Você consegue visualizar melhor o que você tem de interesse, né? De seguir ali. Eu acho que é bem, bem legal, cara. Legal. E vamos lá. Indústria 4.0 pode ser aliada da sustentabilidade? Cara, com certeza, porque quando você pensa na indústria 4.0, né, nós citamos tudo isso daí, a parte de automatização de processos, a utilização de robótica, então você vai ter um gasto com material de uma forma muito interessante, porque você vai ter processos que não são, não vai ter tantos desperdícios, né? Então, eu acho que está nessa questão do processo da indústria 4.0, no que é utilizado, a utilização de robôs, né? Então, você tem um robô ali que vai fazer um processo que, se fosse um ser humano, por exemplo, teria algum desperdício, né? Então, com certeza, essa questão da indústria 4.0, ela tem essa questão da sustentabilidade muito interessante exatamente por isso, porque você vai ter processos mais eficientes, com menos perdas, né? E, no final das contas, com processo de tempo ali menor, mais reduzido, né? Do processo de fabricação de um determinado produto. Então, eu acho que a eficiência, sem dúvida, é uma questão que nós temos aí nesse universo da indústria 4.0. Falando de eficiência, né, e você colocou ali, até um ponto que está aqui na conversa nossa aqui, é a digitalização, né? Sim. E a partir da digitalização a gente fala de análise de dados, por exemplo. Sim. É uma coisa que o software ele faz de uma forma muito rápida, né, cara? Muito consistente. Então, se tiver dados ali que eles sejam... que você já inseriu aqueles dados de uma forma que o computador entenda, que a máquina entenda, você vai ter análise eficiente desses dados ali de uma forma que te dá uma solução quase que imediata para diversos problemas, né, cara? Exatamente. Hoje, com a questão, como eu citei, do Big Data, por exemplo, né, a gente tem uma grande informação de dados, mas você trabalhar, né, com essas áreas de Machine Learning, Deep Learning, que é a área de inteligência artificial, você tem um tratamento desses dados de uma forma mais eficiente. Então, por isso que a gente tem essa questão do processo de eficiência maior, né, em função de trabalhar nessas áreas aí dentro da indústria 4.0. Então, acho que é mais ou menos nesse sentido mesmo que acontece essa questão da eficiência em si, aí, que acontece dentro da indústria 4.0. Bacana. E você acha que nós estamos caminhando para a indústria 5.0? Cara, com certeza. Eu acho que essa relação ainda a interação, né, de homem e máquina, ela vai continuar existindo, né? Por mais que exista, como eu disse, os veículos autônomos, né? Outra questão que também está muito na moda é a questão da mobilidade elétrica, né? A procura, né, de materiais mais eficientes na parte da mobilidade elétrica. Então, eu acredito que nós vamos sim caminhar para essa parte da indústria 5.0, mas talvez com esse olhar do a mais da indústria 4.0,